Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um encontro e continuar a abordagem sobre o processo de execução. E aí, ao longo desses nossos encontros, nós já falamos sobre muitas questões envolvendo a tutela executiva e agora a gente precisa ser situado em que ponto nós estamos. Veja só, na aula anterior, no encontro anterior, nós finalizamos a análise da penhora. E aí, o que é que ocorre? Veja, em que momento processual a gente está? Foi iniciado o processo de execução, a penhora foi determinada e algum patrimônio do executado foi efetivamente constrito. Seja a constrição tendo incidido em bens móveis, bens imóveis ou em qualquer outro patrimônio que tenha viabilidade suficiente para fazer frente ao adimplemento daquela dívida que está sendo executada. Então, a gente pode considerar as mais diversas espécies de bens, né? Sejam, sei lá, um carro, uma moto, um terreno, uma casa, aluguéis de um imóvel que está alugado, enfim, qualquer coisa nesse, cotas sociais, enfim. Beleza. O que fazer agora com esse patrimônio? Porque efetivamente a gente ainda não tem a satisfação do crédito, a gente ainda não conseguiu buscar, a gente não conseguiu chegar, na verdade, ainda a essa satisfação. O credor dessa obrigação, efetivamente, não botou a mão em grana alguma, não botou a mão em dinheiro algum, enfim, o débito ainda existe, a execução ainda persiste. E hoje, nesse nosso encontro, nós vamos falar justamente sobre os próximos passos, as próximas etapas procedimentais que têm que existir para que efetivamente se alcance essa satisfação. Ok? Então, beleza. Para falar dessas próximas etapas, a gente precisa entender que a satisfação do crédito que está sendo executado vai ocorrer mediante a expropriação. Nós já falamos sobre a expropriação em encontros anteriores, mas é preciso que a gente lembre que é com a expropriação que vai ocorrer a retirada daquele patrimônio da esfera patrimonial do credor, do devedor, na verdade, e esse patrimônio que vai ser entregue ao devedor ou que vai ser utilizado para o adimplemento da obrigação. Então, a expropriação é esse ato de pegar o patrimônio que foi objeto da penhora do devedor e converter esse patrimônio em favor do credor daquela obrigação. Essa expropriação ela ocorre mediante adjudicação, alienação e apropriação de frutos e rendimentos de empresas, estabelecimento e de outros bens. Então, essas são as três formas que estão lá descritas no artigo 825 do Código de Processo Civil como possibilidades expropriatórias, ou seja, como possibilidade de retirar aquele bem da propriedade do devedor e fazer com que esse bem ingresse ou seja convertido em dinheiro para que ele ingresse no patrimônio do credor e assim a dívida estar satisfeita, estar adimplida. Porém, percebam que antes de realizar essa expropriação, é preciso praticar alguns atos. É preciso preciso algumas etapas anteriores para que a gente venha falar dessa expropriação. Que etapas anteriores são essas? É justamente a etapa do depósito e da avaliação do bem. Então, não podemos confundir penhora com expropriação. A penhora não é uma modalidade de expropriação, porque com a penhora a gente não vai só com a penhora, o patrimônio não ingressou no, não está à disposição do devedor. A penhora é um ato de constrição, é um ato de individualização patrimonial, é um instrumento processual, é uma técnica executiva para que você limite, no âmbito de todo o arcabouço patrimonial do devedor, aquele bem, aquela parcela do patrimônio que vai fazer frente à execução. Mas com a penhora, efetivamente, a gente não tem a transferência de um patrimônio em favor do credor. Isso ocorre com a expropriação, ok? É preciso que isso fique bem claro. Beleza.
O bem foi penhorado. E agora? O que é que vai acontecer nesse processo? Bom, a gente vai ter dois atos. O primeiro ato é que esse bem penhorado, ele vai ter que ficar sob a disposição, aos cuidados do depositário. A penhora ela vai se perfectibilizar com o depósito. E o que é o depósito? É o ato de guarda, é a conservação daquele bem que foi objeto da penhora. E esse depósito é realizado por um indivíduo chamado depositário. Quem é o depositário está lá descrito no artigo 840 do Código de Processo Civil. Quem terá a incumbência de guarda e conservação desse bem até que ocorra a expropriação são os indivíduos que estão indicados lá no artigo 840 do CPC. E lá no artigo 840, se você for observar, a legislação, o código, ele vai dizer o seguinte: bom, para cada tipo de patrimônio, eu vou ter preferencialmente um indivíduo para figurar na função de depositário. E é isso que a gente observa da análise dos incisos do artigo 840. Porque, vejam, lá no 840 a gente tem a seguinte redação: serão preferencialmente depositados, inciso 1, as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o DF possua mais da metade do capital social integralizado ou na falta desses estabelecimentos em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. Então, no inciso 1, a gente já tem a primeira noção de quem funcionará como depositário, de quem funcionará como guardião daquele patrimônio que foi objeto de penhora. E aí, a legislação diz para a gente que, quando a penhora incidir sobre quantias em dinheiro, papéis de crédito e pedras ou metais preciosos, o depositário será uma instituição financeira, uma instituição bancária, preferencialmente instituições públicas ou que, de alguma maneira, tenham capital público. Ele cita o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal ou bancos estaduais que tenham na sua constituição capital público. Então, a gente já tem essa primeira ideia. O depositário de um valor que foi penhorado via Bacenjude. Quem vai ser o depositário? A própria instituição financeira, ok? No inciso 2, serão preferencialmente depositados os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder do depositário judicial, certo? É um indivíduo que vai ter esse munus público de guardar e conservar esse patrimônio. E no inciso 3 fala sobre os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea em poder do executado. Ou seja, o executado ele também vai figurar em algumas situações como o próprio depositário. Percebam que, com a penhora, como eu já mencionei para vocês, não vai haver a perda da propriedade do bem. Não nesse momento. A perda da propriedade vai ocorrer com a expropriação. Mas com a penhora, na maioria dos casos, ou em alguns casos, a gente vai ter que o executado ele vai perder a posse direta com relação àquele patrimônio. Por quê? Porque a posse direta vai ficar com o depositário, que, como a gente viu, pode ser uma instituição bancária, que, como a gente viu, pode ser um depositário judicial ou pode ser o próprio executado também em algumas situações. Ok? Beleza. Então, esse ato de depósito é o ato que gera o aperfeiçoamento da penhora. Na sequência, a gente precisa realizar a avaliação desse bem que foi objeto de penhora. A gente precisa quantificar, transformar esse bem em espécie. A gente precisa promover algum ato processual que tenha a capacidade de atribuir àquele bem penhorado valores. A gente precisa saber, olha, a dívida que está sendo executada é no importe de R$10.000. Foi penhorado um veículo. E aí, quanto é que vale esse veículo? Enfim, para que a gente possa obter essa resposta, vai ser preciso praticar um ato denominado avaliação. O bem tem que ser avaliado.
E para a gente entender a avaliação, a gente pode relacionar esse ato processual como se fosse uma perícia. Eu vou fazer essa perícia sobre esse bem para identificar qual é o valor dele, para identificar qual é o valor de mercado que esse bem penhorado produz. Naturalmente, se a penhora incidir sobre dinheiro, eu não vou precisar fazer a avaliação, né? Porque o dinheiro já expressa um valor em si mesmo. Mas, com relação a semoventes, imóveis ou móveis, enfim, todos esses outros bens que podem ser objeto de penhora, terão que ser submetidos à avaliação para que a gente encontre um preço. Esse bem vale quanto? Porque a partir daí, a gente pode saber o que vai realizar nos próximos atos desse nosso processo de execução. Beleza. Essa avaliação, como regra, ela vai ser feita pelo próprio oficial de justiça. O próprio oficial de justiça, na maioria dos casos, ele vai ter condições de quantificar aquele bem, de apresentar qual é a expressão econômica, qual é o valor que aquele bem apresenta. De maneira excepcional, quando forem necessários para essa avaliação conhecimentos técnicos especializados, então a gente vai ter que convocar nesse processo um profissional, certo? Um profissional técnico de alguma expertise, para que ele venha, de fato, a indicar a expressão econômica daquele bem que está sendo penhorado, que foi penhorado, ok? Então, como regra, o próprio oficial de justiça realiza. Por isso que a gente tem essa nomenclatura, oficial de justiça avaliador, porque ele já vai ter condições, competência e atribuição para realizar a avaliação desse bem. Excepcionalmente, outro profissional que com conhecimentos técnicos específicos. Beleza? Existem situações também em que essa avaliação pode ser dispensada. Essas situações estão descritas no artigo 871 do Código, que vai mencionar que não se procederá à avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra parte, se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação nos órgãos oficiais, se tratar de título da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o de cotação oficial do dia, comprovado por certidão ou publicação no órgão oficial, se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Então, percebam que a própria legislação já cumpriu o papel de trazer algumas situações em que eu não vou precisar proceder com essa avaliação. Por que isso vai acontecer? Porque nesses casos já é possível identificar o valor desse bem. Eu já consigo ter acesso à expressão econômica que aquele bem tem no mercado, ok? Além disso, há a possibilidade também da parte, após a avaliação ser realizada, ou então mesmo o juiz, entender que é necessário que se faça uma nova avaliação, entender que aquela avaliação não mais representa o valor econômico atual e real daquele bem. É só a gente imaginar algo que é bastante comum no dia a dia forense, que é os atos processuais demorarem muito a serem realizados. O processo demorar muito a tramitação desse processo. Então, imagine que houve a penhora de um imóvel com dimensões X. E, no momento em que essa penhora ocorreu, também se procedeu à avaliação. E aí se indicou que aquele bem valia R$ 10.000. E aí o processo ficou parado, por exemplo. O processo passou, sei lá, uns 5 anos parado. Ao longo desses 5 anos, a área em que esse imóvel estava sofreu uma valorização. Ela foi pavimentada, passou a integrar uma área residencial. E aí o que é que ocorre? Hoje, 5 anos após aquela avaliação realizada inicialmente, esse imóvel já tem um valor de mercado diferente. Já tem um valor daquela época com toda a valorização que ocorreu em virtude do crescimento da cidade, da pavimentação da rua,
da área ser tido hoje como área residencial. Então, existe a possibilidade de se promover uma nova avaliação depois que uma primeira avaliação tiver sido feita. E essas situações estão descritas lá no artigo 873, que vai determinar que é admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Inciso 2. Se verificar posteriormente à avaliação que houve majoração ou diminuição no valor do bem. E 3. O juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Então, percebam que aqui a gente vai ter várias hipóteses em que será possível e muitas vezes necessário se proceder a uma nova avaliação. Então, pois bem, a gente encerra esse primeiro momento do nosso encontro com o seguinte entendimento. Penhora realizada, eu preciso que esse bem, enquanto não ocorra a expropriação, fique sobre os cuidados e sobre a conservação do depositário, ou seja, esse bem fique em depósito. O depositário serão preferencialmente aqueles indivíduos indicados no artigo 840, e aí eu vou ter, a legislação vai dispor, de acordo com cada tipo de bem, um indivíduo que preferencialmente será depositário. Seja esse bem dinheiro, móveis, imóveis, semoventes, móveis, imóveis, semoventes, imóveis rurais, enfim. Vai depender da natureza do bem que foi objeto de penhora, e aí eu vou identificar quem será o indivíduo que terá o encargo de guarda, conservação da coisa, ok? Beleza. Após esse momento, é necessário que o bem seja avaliado, é necessário encontrar correspondência econômica daquele patrimônio, transformar aquele patrimônio, transformar não, mas ter uma margem com relação ao valor que aquele patrimônio expressa no mercado econômico, para que eu possa, na sequência, identificar se esse valor ele é compatível com a execução, se ele pode saldar o crédito que está sendo executado, ou se vai precisar buscar novos patrimônios para serem objeto de penhora. Enfim, a avaliação é que vai me permitir identificar, qual é o valor econômico do bem que foi objeto de penhora. Como regra, a avaliação é feita pelo oficial de justiça, excepcionalmente eu vou precisar de profissionais com conhecimentos especializados. E existem casos em que essa avaliação é dispensada, estão lá descrita no 871, e casos em que será necessária uma nova avaliação. Por quê? Porque aquela avaliação anterior, ela pode estar desatualizada, ou então porque pode existir suspeita de que há algum erro, pode existir suspeita de que essa primeira avaliação ela foi feita com dolo ou com algum vício que faça com que ela tenha que ser desconsiderada. Enfim, vamos imaginar que ocorreu a avaliação, agora sei que aquele imóvel que foi penhorado, ou aquele imóvel vale tantos reais. Beleza, agora vamos tratar de um caso concreto para a gente imaginar essa situação. Imagine a seguinte hipótese. João, ele é proprietário de um apartamento que fica situado na rua X, condomínio tal. E aí o que é que ocorre? Ocorre que João sistematicamente deixa de pagar as contribuições condominiais. E aí passam ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e João não faz o pagamento de nenhuma contribuição condominial. Naturalmente, o condomínio precisa receber esses valores. E aí, em virtude de não conseguir nenhum acordo com o João, o condomínio ingressa com um processo de execução. Ingressa com uma ação de execução. Beleza. O que é que acontece? Acontece que João ele é citado para tomar conhecimento dessa ação e para realizar o pagamento no prazo de 3 dias, e João permanece inerte, não faz nada. Na sequência, o juiz determina que a penhora seja realizada. É realizada a busca,
A tentativa de penhora online, buscam-se ativos em contas bancárias e não se encontra nada. E aí encontra-se um carro, um veículo que é de propriedade de João. E esse veículo é penhorado. Então, sobre esse veículo não existia nenhuma hipótese de empenhorabilidade e efetivamente esse carro foi penhorado. Beleza. Houve a constrição patrimonial. Na sequência, foi identificado quem seria o depositário desse bem móvel e foi feita a avaliação do bem. E aí, identificou-se que o bem tinha um valor de mercado de R$ 20.000. Ocorre que o crédito que estaria sendo executado lá da dívida das contribuições condominiais já perfazia um valor de R$ 35.000. Então a gente percebe que esse bem penhorado, esse carro, ele não vai conseguir fazer frente a toda a execução, não vai conseguir satisfazer toda a execução. Beleza. Mas agora a pergunta que a gente faz é o seguinte: e aí, eu faço o que com esse carro? Como é que eu vou utilizar esse carro para atingir a satisfação do crédito que está sendo executado? E é justamente eu justamente vou encontrar essa resposta a partir da análise da expropriação, porque vai ser com a expropriação, com a retirada do carro da propriedade de João, devedor executado, para que esse carro seja empregado na satisfação do crédito. E aí, essa expropriação, como eu já mencionei a vocês, pode ocorrer das 3 maneiras que a gente está verificando aí na tela. E aí a gente vai começar a tratar delas uma por uma a partir de agora. Então, a primeira hipótese de expropriação é aquela que está descrita no... Na verdade, a primeira hipótese de expropriação é a adjudicação. E aí a gente precisa entender o que é a adjudicação. A adjudicação é a forma de expropriação em que o bem penhorado é utilizado como forma direta de pagamento. O que vai ocorrer é que o credor de João, ou seja, o condomínio, se ele decidir por adjudicar o bem, ele vai receber aquele carro como forma de pagamento. Ele vai receber o próprio carro, o próprio bem que foi objeto da penhora, certo? Quando ocorre essa penhora, o juiz, costumeiramente, ele vai determinar a intimação do credor para que o credor diga o que é que ele quer fazer com aquele bem que foi penhorado. Você quer adjudicar ou não? E aí o credor vai indicar o que quer fazer. Então, a adjudicação é uma possibilidade de expropriação. E essa adjudicação vai ser utilizar o bem penhorado como forma direta de pagamento. Em termos simples, receber o bem que foi objeto de penhora. Foi penhorado um automóvel, então eu aceito receber esse automóvel como pagamento da dívida. Percebam que no exemplo que a gente citou, a dívida era de R$ 35.000 e o carro só valia 20 mil. Então, o credor, o exequente, poderia optar a receber esse carro, liquidava esses R$ 20.000, certo? Quitava esses R$ 20.000 e prosseguiria a execução até atingir o valor dos 35. Faltariam R$ 15.000, por exemplo. Beleza? Características da adjudicação. É um modo de aquisição de propriedade, já que, como a gente viu, o patrimônio que inicialmente pertencia ao devedor e que foi objeto da penhora, agora vai ser transferido para o credor, vai passar a integrar o patrimônio do credor, então haverá a aquisição de propriedade. Essa adjudicação pode incidir tanto em bens móveis quanto em bens imóveis, e a adjudicação pressupõe a manifestação de vontade dos indivíduos. Então, o juiz, naturalmente, ele terá que intimar o credor, intimar o exequente, para que o exequente diga se quer adjudicar. Quem vai determinar isso é o próprio credor da obrigação, é o próprio exequente. Beleza? A adjudicação pode ocorrer tanto pelo credor exequente, ou seja, tanto o credor pode receber o bem em seu proveito, como também terceiros podem adjudicar. Como é que isso vai ocorrer? Ocorre da seguinte maneira: outro indivíduo ingressa no processo, diz que quer receber aquele bem e, como forma de satisfazer o direito do credor, o crédito que está sendo executado, ele
apresenta o valor correspondente àquele bem. Então, isso é muito comum em situações que envolvem bens de bens que têm um grande interesse para alguns indivíduos, como, por exemplo, professor Mozart, se eu não me engano, ele dá um exemplo bem interessante. Imagine que o bem que foi objeto de penhora era um piano, mas um piano que era de propriedade daquela família há muitos anos e tinha um valor sentimental. E aí o piano foi penhorado e o credor aceitou por adjudicar aquele piano. Aí vai lá um dos caras da família que tem aquele piano como um importante bem que tem recordações maravilhosas de tempos passados, resolve adjudicar o bem em seu favor e converte esse bem em dinheiro e efetivamente paga ao credor aquela quantia correspondente ao piano. Então, esse é um exemplo que o professor Mozart traz no livro Diálogos, que serve bem para demonstrar, para exemplificar essa ideia de terceiros funcionarem como terceiros adjudicarem. A previsão normativa para terceiros adjudicarem está prevista lá no próprio artigo 876. Lá no próprio artigo 876 do Código de Processo Civil. Então, veja. Lá no parágrafo 5º, o artigo diz que idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, incisos 2 a 8, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Então, lá no parágrafo 5º, a gente tem a disposição expressa que permite com que terceiros, que não sejam o credor, eles realizem a adjudicação. Para que eles façam isso, eles vão precisar, vamos dizer assim, pagar ao credor daquele processo de execução. Vão receber o bem e vão depositar a quantia referente ao bem para que essa quantia seja utilizada na satisfação do crédito que está sendo executado. No parágrafo 6º do mesmo artigo 876, a gente tem um direito de preferência. Que direito de preferência é esse? É nos casos de terceiros quererem adjudicar esse bem. Veja, se houver mais de um pretendente à adjudicação, proceder-se-á à licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente nessa ordem. Então, que situação é essa? Digamos que mais de um indivíduo opte por adjudicar esse bem. Como é que a gente vai promover essa adjudicação? Primeiro, a gente vai fazer uma licitação entre eles. Ou seja, a gente vai fazer uma competição entre esses interessados. E se essa licitação não for suficiente para identificar qual será o indivíduo que vai adjudicar, o parágrafo 6º ainda traz esse direito de preferência, ou seja, em igualdade de oferta, terão preferência nessa adjudicação cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente nessa ordem. Ok? Beleza. Então, esse é o cenário da adjudicação. Eu recomendo que vocês façam a leitura de todos esses dispositivos legais do Código de Processo Civil referentes à expropriação de bens. Todos os dispositivos referentes aos temas que a gente vai tratar na nossa aula de hoje, no nosso encontro de hoje, porque o código ele é suficientemente claro em muitos pontos. Então, é imprescindível que essa leitura seja realizada. Como vocês vão ver, aqui nesse momento, os temas que a gente está abordando hoje, eles não carecem de grandes discussões doutrinárias ou jurisprudenciais. Na verdade, são regras de procedimento que já estão aí no próprio código e que se referem a procedimentos que não exigem, muitas vezes, uma atuação processual. Na sequência, a gente tem outra forma de expropriação. Que forma é essa? É a alienação. A alienação está prevista lá no artigo 879 até o artigo 903 do CPC. Veja, enquanto a adjudicação
é uma forma de satisfação, uma forma de expropriação, em que eu emprego o bem objeto da penhora de maneira direta, aqui na alienação, essa expropriação vai ocorrer de maneira indireta. Por quê? Porque, na verdade, o credor ele não vai receber o patrimônio, ele não vai receber o bem que foi objeto de penhora. Não. Na verdade, esse bem que foi objeto de penhora será alienado, será vendido e será convertido em dinheiro. E esse dinheiro é que vai ser utilizado para o adimplemento da obrigação, para a satisfação do crédito. Então, lá naquele exemplo que a gente estava debatendo, imagine uma execução de cotas condominiais, certo? De encargos, de despesas referentes ao condomínio, e aí o condomínio ingressou com ação de execução em face de um condômino que estava devendo 12 parcelas referentes à taxa condominial. Beleza? Não encontrou dinheiro via Bacenjude, mas foi encontrado um automóvel no valor dos 20 mil reais. O condomínio, nesse caso, é intimado para que se manifeste sobre como ele quer proceder. Ele vai querer adjudicar? Aí o condomínio pode informar que sim e receber o carro, ou então pode dizer que não tem interesse em receber aquele bem. E aí o condomínio pode optar pela alienação do bem, pela venda do bem, pela transformação desse bem em dinheiro. Beleza? Essa alienação, ela pode ser feita de duas maneiras. Ou uma alienação feita por iniciativa particular, e aí nesses casos, o próprio exequente é quem vai ter a incumbência de buscar um comprador para esse bem, de ir atrás de um possível comprador e de vamos dizer assim, de atuar na alienação desse bem. Por isso que a gente chama uma alienação feita por iniciativa particular, iniciativa do próprio exequente. Ou então, a alienação pode ser feita via leilão judicial, em que o próprio Estado é que vai realizar a venda do bem, a alienação do bem. Esse leilão judicial, ele pode ser eletrônico ou preferencial, mas diga-se de passagem que é dada preferência à realização de um leilão eletrônico. E isso tem todo sentido do mundo de ocorrer, porque realizar esse leilão de maneira eletrônica vai ocasionar menores gastos, menores despesas. Como a gente sabe, e a gente vem estudando desde as nossas primeiras aulas, a execução, o processo de execução, ele tem que conseguir se custear. Então, veja, quando um determinado bem, esse carro, ele é levado a leilão, tem que se verificar se o resultado desse leilão, o produto que vai ser obtido como resultado desse leilão, se ele vai ter condições de realizar a satisfação do crédito está sendo executado e de também custear as despesas com todo o processo, inclusive com o próprio leilão. Então, a ideia desse leilão ser eletrônico vem nesse seguinte sentido, de tentar baratear os custos do processo. Um leilão presencial demanda altos custos. E aí, com a ideia de reduzir esses custos, a gente pode atuar de maneira eletrônica, que também tem várias outras vantagens, né? Como a gente já sabe. Beleza? Então, a alienação pode ser feita tanto por iniciativa do exequente, em que o exequente ou alguém por ele designado vai fazer o papel de vendedor desse imóvel, desse bem que foi objeto da penhora, no nosso exemplo de um carro, de um automóvel, ou então pode ser feito o leilão judicial, em que é o próprio Estado que vai realizar o procedimento. Na prática, esse leilão judicial não é uma das melhores opções, porque ele demanda muito custo, acaba que o exequente perde muito do valor do bem com a realização desse leilão. Beleza. Características do procedimento do leilão judicial. Mais uma vez, reforço a importância da leitura dos artigos, certo? Primeira questão diz respeito à escolha do leiloeiro. Esse leiloeiro, ele vai ser escolhido pelo juiz.
O próprio juiz é que vai indicar quem é o leiloeiro, quem é o indivíduo que vai ter a incumbência de praticar os atos para que o leilão, para que a alienação do bem sejam realizadas, para que o leilão judicial seja realizado. Então, o próprio juiz é que vai fazer essa escolha. Porém, o exequente, ele pode indicar alguém para o juiz. Essa é a previsão que está contida lá no artigo 883, como a gente pode observar. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente. Esse leiloeiro, ele vai receber uma remuneração pelos atos praticados. Essa remuneração pode ser tanto fixada pelo próprio juiz no ato de designação e de escolha desse leiloeiro, ou então pode ser fixada a partir da lei. Isso é o que consta lá no 884, parágrafo único. A gente tem na nossa legislação o decreto 21.981 de 32, que ele determina que o valor da remuneração do leiloeiro não pode ser inferior a 5% do valor da arrematação do bem. Então, no nosso exemplo, o carro, que vale R$ 20.000 a partir da sua avaliação, quando ele for arrematado, ele pode ser arrematado no valor superior ou inferior, vai depender das circunstâncias. Provavelmente ele será arrematado no valor inferior a esse da avaliação. Esse carro, então, o valor da arrematação desse carro, nosso exemplo, se o juiz não identificar no ato de designação já qual será a remuneração do leiloeiro, essa remuneração não poderá ser inferior a 5% desse valor arrematado. Lá no artigo 884, a gente também tem a exposição das atividades que incumbem ao leiloeiro, os deveres que este leiloeiro deve praticar. Então, deveres como publicação do edital anunciando que esse leilão irá ocorrer, qual é o bem que vai ser leiloado, realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz, expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias, receber e depositar dentro de um dia a ordem do juiz o produto da alienação, prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito, ok? Então, lá no 884, a gente tem as atividades que incumbem ao leiloeiro. No artigo 886, a gente vai ter a descrição das informações que devem estar contidas naquele edital que dá publicidade à realização desse leilão. Então, lá no 886, a gente tem informações referentes à descrição pormenorizada dos bens que foram penhorados e que vão ser levados a leilão, à alienação. A gente tem que ter também a indicação do valor que foi atribuído a esses bens lá na avaliação, lá no procedimento da avaliação, o lugar onde esses bens se encontram, o endereço eletrônico e o período em que, o dia, a hora, todas as informações sobre o dia que esse leilão vai ser realizado, porque, como a gente viu, a preferência é que ele se realize de maneira eletrônica. Também tem que constar menção à existência de ônus, recursos ou processo pendente sobre os bens. Enfim, todas as informações que forem necessárias para que os futuros pretendentes tenham acesso à descrição pormenorizada dos bens que vão ser levados a leilão e de como esse leilão ele vai ocorrer. Outro ato também de bastante relevância é o que está descrito no artigo 889, que diz respeito à necessidade de intimação com pelo menos 5 dias de antecedência de alguns indivíduos que podem ser interessados na aquisição desse bem nesse leilão. Então, a legislação demonstra a existência de alguns indivíduos que podem ter interesse na aquisição desse patrimônio e esses indivíduos necessariamente devem ser intimados da realização desse leilão com pelo menos 5 dias de antecedência. Que indivíduos são esses? Notadamente o executado, né? O executado ele tem que ser intimado. Além do executado, se o bem ele pertencer a mais de um indivíduo, o coproprietário de bem indivisível, ele também tem que ser
intimado da realização desse leilão, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais, proprietário de terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais, credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor de qualquer modo parte na execução, promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada, promitente vendedor, União, Estado e município, no caso de alienação de bem tombado. Então, o 889 traz uma lista de indivíduos que têm interesse na alienação daquele bem, seja por que motivo for. Esses indivíduos, eles têm que necessariamente ser intimados à realização desse leilão. Outra questão bastante relevante, quando a gente fala do leilão judicial, diz respeito à necessidade do juiz de fixar o preço mínimo para a arrematação desse bem. E aí é preciso que a gente entenda que nem sempre o preço mínimo vai corresponder ao valor que foi obtido na avaliação. Então, no nosso exemplo do carro que foi avaliado no valor de R$20.000, isso não quer dizer que ele seja levado a leilão e que o preço mínimo, ou seja, o valor correspondente ao lance mínimo dado a ele, seja de R$20.000. Não. O juiz vai utilizar aquele valor obtido na avaliação como um parâmetro. E aí, a depender das circunstâncias, ele vai identificar qual é o preço mínimo. Então, entendam, o preço mínimo é indicado pelo juiz e pode ser um valor distinto daquele valor que foi obtido lá no procedimento de avaliação. Outra terminologia que a gente tem que entender também é o que vem a ser preço vil. O que vem a ser preço vil. Porque, em regra, a arrematação não pode ser dada com relação a preço vil. E aí a própria legislação diz para a gente o que é esse preço vil, lá no 891, parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Na verdade, o Código estabelece uma vedação a que a alienação do bem seja feita por um preço considerado vil. E aí a própria lei diz o que é preço vil. Então, quando o juiz ele fixa um preço mínimo, o que é preço vil? É qualquer valor abaixo desse preço mínimo fixado pelo juiz. Se o juiz não fixar preço mínimo, então a alienação vai proceder com relação ao valor da avaliação. E para eu identificar qual é o preço vil, eu vou entender como um valor correspondente a menos do que 50% do valor dessa avaliação. Então, no nosso exemplo do carro que foi avaliado em 20 mil, se o juiz ele não identificar, ele não fixar um preço mínimo, preço vil será menos de 50% do valor da avaliação do carro, ou seja, menos de R$10.000, certo? E aí, a gente tem também no artigo 890 do Código, indivíduos que têm vedação legal a realizarem a arrematação desse bem levado a leilão. Ou seja, indivíduos que não podem adquirir, não podem comprar esse bem que está sendo leiloado. Quem são esses indivíduos? Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção de tutores, curadores, testamenteiros, administradores ou liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade, mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados, o próprio juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão, chefe de secretaria e demais servidores e auxiliares da Justiça,
em relação aos bens e direitos objeto da alienação na localidade onde servirem ou que se estender a sua autoridade, servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos de pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta, leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados, advogados de qualquer das partes. Então, pessoal, todos esses indivíduos listados no artigo 890 não podem arrematar os bens levados a leilão, correto? E aí, para a gente finalizar o nosso debate, é interessante analisar a previsão contida no artigo 895 do Código de Processo, que vai falar sobre a possibilidade de arrematação a prazo, ou seja, de arrematação parcelada desse bem levado a leilão. O que é interessante aqui nesse debate? Primeiro, que é possível arrematar o bem a prazo, de maneira parcelada, e como ocorre essa arrematação? Bom, primeiro, você tem que fazer o requerimento de pagamento parcelado. E existe um momento para que isso seja feito. Lá no artigo 895, o Código diz para a gente que o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação, certo? Então, até o início do primeiro leilão, ele tem que apresentar a sua petição requerendo a arrematação parcelada com uma proposta cujo valor não seja inferior ao valor da avaliação, ou então, caso o bem não consiga ser alienado no primeiro leilão, vai ser realizado um segundo leilão. E se o camarada quiser realizar a compra a prazo, ele vai também apresentar a sua petição requerendo esse pagamento parcelado até o início do segundo leilão por proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Então, ele tem essa realidade. Primeira coisa que a gente precisa saber é que é possível realizar a arrematação a prazo em prestações e que existe um momento adequado para fazer esse requerimento. Se o bem estiver sendo levado a leilão pela primeira vez, essa proposta, essa petição tem que ser protocolada até a realização desse primeiro leilão, considerando um valor não inferior ao valor da avaliação. Se já for o segundo leilão, então a petição também tem que ser apresentada antes da realização desse leilão, com uma proposta com um valor que não seja vil. E aí a gente já sabe o que é preço vil, né? Está lá no parágrafo único do artigo 891. Beleza. Essa proposta, ela pode ser fixada nos seguintes termos. Tem que haver o pagamento à vista de um valor de pelo menos 25%, mais até 30 parcelas. Mais até 30 parcelas. É o que dispõe o parágrafo 1º do 895. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses. Além disso, o proponente ele vai ter que prestar uma garantia. Se o bem que for objeto de arrematação do leilão for um bem imóvel, o proponente vai prestar uma caução. E se for um bem imóvel, ele vai prestar uma hipoteca. É o que determina a parte final do parágrafo 1º do 895, garantindo por caução idônea quando se tratar de imóveis e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis. Então, esse é o cenário em que seria possível falar numa arrematação a prestações. É possível, o camarada tem que peticionar no momento adequado e esse momento e a proposta que vai ser apresentada para a arrematação a prazo tem que considerar, se for o primeiro leilão, o valor da avaliação, que deve ter o pagamento à vista de pelo menos 25% e mais até 30 parcelas, ou então, se for no segundo leilão, um valor que não seja entendido como preço vil, com pagamento à vista também de 25% no mínimo, mais até 30 parcelas. Além disso, é preciso prestar uma garantia, seja em forma de caução ou em forma de hipoteca.
Se qualquer dessas parcelas não forem adimplidas, considerando que efetivamente ocorreu, foi deferido esse pedido de arrematação a prazo, se qualquer dessas parcelas não forem adimplidas, então é importante analisar o que consta aí no parágrafo 4º do artigo 895, vai incidir uma multa no valor de 10%, considerando tanto o valor daquela parcela inadimplida como o valor de todas as outras parcelas, certo? Que ainda não foram observadas, ok? Em caso de inadimplemento, digamos que o indivíduo ele deixe realmente de pagar o valor dessas prestações. Então, o que é que o credor ele vai fazer? Ele vai prosseguir com a execução agora em face desse arrematante, ok? E é interessante observar que o juiz ele sempre vai dar prioridade ao pagamento à vista. Então, essa arrematação a prazo, ela somente vai ocorrer se não existir nenhuma possibilidade, se não existir nenhum interessado em promover a arrematação no valor integral à vista. Então, pessoal, a gente encerra esse nosso encontro hoje por aqui. O objetivo dessa aula é conferir a vocês noções de como esses procedimentos serão realizados, certo? De como essa etapa expropriatória ela vai ocorrer, ok? Eu espero que tenha ficado bastante claro os pontos que a gente abordou. Eu recomendo demais a leitura dos dispositivos legais constantes do nosso código. O tema não apresenta maiores questionamentos do que aqueles que estão previstos já na nossa própria legislação, ok? Então, a forma expropriatória como a gente tem dentro da sistemática do Código de Processo Civil é essa que a gente acabou de abordar, ok? Beleza. Se a gente analisa lá o artigo 825, a gente percebe que a expropriação também pode ocorrer por apropriação de frutos e rendimentos de empresas ou de estabelecimento ou de outros bens. Essa é a terceira hipótese de expropriação. E aqui, para a gente fechar nossa aula, vamos dar um exemplo super comum. Imagine que a penhora incida sobre o valor dos aluguéis de um determinado imóvel. Valor dos aluguéis. O devedor tem um imóvel e esse imóvel ele é fruto de um contrato de locação. E aí, todo mês, naturalmente, o devedor recebe o valor dos aluguéis. O que é que pode ocorrer? Pode ocorrer da penhora incidir no valor desses aluguéis. E aí, a expropriação ocorrer com relação a esses frutos provenientes da coisa que foi objeto de penhora. Ok? Então, há essa possibilidade. Penhorou-se o imóvel objeto do contrato de locação e a expropriação vai ocorrer com relação ao valor dos aluguéis. Percebam que é uma forma de garantir aquela ideia de satisfação do credor e menor onerosidade possível ao devedor, que vai continuar mantendo em seu patrimônio aquele imóvel, certo? Causando um menor dano possível. Ok? Então, pessoal, com isso a gente fecha essa análise do nosso encontro de hoje. Na sequência, eu vou enviar para vocês um questionário com vários pontos referentes a todos esses questionamentos que a gente fez com relação à penhora e à expropriação, para que vocês possam complementar os estudos de vocês e no encontro seguinte a gente venha a debater esses pontos desse questionário. Então, bastante atenção com os arquivos que chegarem via CADWeb, que acredito que encaminharei ainda hoje para vocês. Então, bons estudos e até a próxima.